Vamos retomar a nossa aula e hoje nós vamos falar sobre as principais disfunções pélvicas. A gente classifica essas disfunções pélvicas em disfunções miccionais, evacuatórias, disfunções sexuais e também as disfunções por dor e os prolapsos. Dentre as disfunções miccionais, nós temos três principais, que é a incontinência urinária de esforço, nós temos a incontinência urinária de urgência e nós temos a incontinência mista. E agora a gente vai trabalhar esses três tipos de incontinência. Primeiro, a gente precisa entender que a incontinência urinária ela é definida como perda involuntária de urina. Então, é qualquer perda involuntária de urina. Isso significa que não importa o momento ou a situação que você perdeu esse xixi. Se você não tinha intenção de fazer xixi, teve uma perda involuntária, você tem incontinência urinária. Você passou por um episódio de incontinência urinária. O que isso significa na vida prática? Se o paciente chegar para você e falar para você, eu perdi xixi, mas eu estava fazendo muito peso na academia. Eu perdi xixi, mas eu só perco quando eu tô com a bexiga muito cheia. Eu perdi xixi, mas eu estava grávida. Não existe justificativa para perda de urina. Perder xixi não é normal em nenhuma situação, certo? E agora vamos falar sobre o que significa a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço já é uma perda involuntária de urina seguida do esforço. Então, tossiu, perdeu xixi, espirrou, perdeu xixi, fez força, perdeu xixi, agachou, pulou, pegou peso na academia, segurou o neném do colo, perdeu xixi, é o que a gente chama de incontinência urinária de esforço. Já a incontinência urinária de urgência é a perda involuntária de urina em decorrência de uma urgência. Então, o que seria a urgência? Seria aquela vontade exacerbada de fazer xixi, que pode acontecer com mulheres, por exemplo, e com homens também, que abriram uma torneira, que molharam o pé, que ligaram o chuveiro, que chegou na porta do banheiro com muita vontade de fazer xixi, e depois dessa vontade súbita de fazer xixi, chega ao ponto de ficar incontrolável que perde o xixi. Então, é a perda involuntária de urina seguida da urgência. O outro tipo de incontinência urinária que nós temos na literatura é a incontinência mista, que é quando junta essas duas incontinências. Então, é aquele paciente que fala que perde xixi tanto no esforço quanto na urgência. Existem outros tipos de incontinência urinária na literatura, como incontinência por fístula, por estenose, enfim, por uma série de fatores. E existe também um tipo de bexiga que pode ser, que a gente chama de neurogênica, que acontece quando algum sintoma miccional ocorre, né, em decorrência de uma alteração neurológica. Dentre as disfunções evacuatórias, nós temos também a incontinência. E aí a gente tem alguns tipos de incontinência. Tem a incontinência anal, que é a perda involuntária do conteúdo que está no ânus, tá? E tem a incontinência fecal, que é a perda de fezes. Essa é a diferença básica entre os dois. Então, a incontinência anal, ela pode ser gases, líquido, fezes, pode ser qualquer conteúdo que esteja nessa região. Já a incontinência fecal é apenas a incontinência de fezes, tá? Outra disfunção evacuatória bem comum é a constipação, e ela pode ocorrer devido a vários fatores. Então, a má alimentação, pode ser uma disfunção em assoalho pélvico, pode ser uma alteração neurológica, enfim, pode ser um monte de coisas que está fazendo com que haja constipação. Mas um paciente constipado, ele só é considerado constipado crônico, né? Quando ele tem 2 ou mais sintomas lá dos critérios de Roma. Então, o que os critérios de Roma vão falar? Ele fala no seguinte: um dos sintomas é se o paciente sente que consegue evacuar
e ainda fica aquela sensação de esvaziamento incompleto, que ainda tem cocô na barriga. Outro sintoma é que precisa de ajuda manual. Outros sintomas são fezes ressecadas, esforço, sangramento. Então, para um paciente ser considerado de fato constipado, ele precisa ter 2 ou mais sintomas dos critérios de Roma. A constipação também pode ocorrer em decorrência de um músculo, que a gente chama ele de bulbo retal. O bulbo retal, ele vai abraçar o reto e ele vai ficar todo o tempo contraído. Então, ele puxa esse reto como se fosse, ele gancha, né? E puxa esse reto, mudando a angulação ali do reto para fazer a continência. E na hora da evacuação, esse músculo ele relaxa, fazendo com que esse ângulo fique mais reto e o cocô consiga passar. Às vezes, esse músculo ele contrai fora de hora. Então, no momento de relaxar para ele mudar essa angulação e esse cocô sair, ele continua entrando e continua contraindo, não deixando um ângulo favorável para a evacuação. Então, a constipação ela pode ocorrer por conta do bulbo retal. E a gente chama esse tipo de constipação de contração involuntária ou contração paradoxal do bulbo retal. Tanto as disfunções evacuatórias quanto as disfunções miccionais podem acontecer em homens, mulheres, crianças, tá? E essa prevalência geralmente é maior em mulheres, porque nós temos anatomia diferente, né, da anatomia dos homens. Nós também temos ciclos hormonais que vão influenciar na nossa continência. Nós temos uma série de fatores, como por exemplo, gestar, né, que também pode influenciar, né, na nossa saúde pélvica, e por isso a literatura vai classificar os riscos, né, da gente ter uma disfunção pélvica em riscos gestacionais e não gestacionais. Os que envolvem a gestação são mais de uma gestação. Então, quanto mais gestação essa mulher tiver, maior risco de ter disfunções pélvicas. Um parto muito difícil, com uso de fórceps, muito tempo em trabalho de parto, muito esforço, bebê muito grande, uso de fórceps, ou então de alguma violência obstétrica, também vai ser um fator de risco para alguma disfunção pélvica. Já dentre os fatores não obstétricos, nós temos a idade. Então, pessoas que têm, tanto homem quanto mulher, quanto mais velho, quando estiver chegando dentro dos padrões de envelhecimento, maior é o risco de ter alguma disfunção pélvica. Idade, gênero, né? Como eu falei, mulheres têm mais risco de ter disfunções pélvicas. Cor também, né? Pessoas brancas têm um colágeno um pouco mais deficitário e isso pode trazer mais chances de ter disfunção pélvica. Quanto menos instrução escolar essa pessoa tiver, também maior é o risco de ter alguma disfunção pélvica. Pessoas que trabalham fazendo muito esforço, como atletas profissionais, como pessoas que carregam muito peso, também tem maior chance de ter alguma disfunção pélvica. Na fisioterapia pélvica, as disfunções sexuais mais estudadas e tratadas, elas têm relação direta com alterações musculoesqueléticas, neurológicas, vasculares, psicossociais e tudo que envolve ali o assoalho pélvico. As principais são dispareunia, que seria dor na relação sexual, pode ser de forma superficial ou profunda. Nós temos também o vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico que impede ou vai dificultar a penetração. A gente também pode apresentar a anorgasmia, que é a dificuldade ou a incapacidade de atingir o orgasmo. Também tem disfunções sexuais que podem alterar o desejo sexual, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, que é a famosa baixa libido.
que pode estar relacionada com fatores hormonais, emocionais ou funcionais, tá? Pode acontecer também a lubrificação insuficiente, que pode estar relacionado à menopausa, uso de medicamentos ou alterações hormonais. Pode ocorrer os transtornos de excitação, que é a dificuldade de manter a excitação ou prazer durante o ato sexual. Existem outras disfunções sexuais que elas são mais comuns em homens. Então, as disfunções sexuais masculinas estão diretamente ligadas à disfunção erétil, que é a dificuldade em obter ou manter a ereção suficiente durante a relação sexual. Pode acontecer a ejaculação precoce, que acontece, a ejaculação antes ou logo após a penetração, com pouco controle, na verdade, voluntário. Ejaculação retardada ou anejaculação, que é a dificuldade ou impossibilidade de ejacular. E pode acontecer a dor genital, que é a dor durante ou após o ato sexual, que isso pode acontecer em decorrência de uma prostatite crônica, síndrome da dor pélvica crônica em homens. Em ambos os sexos, a gente tem aí as disfunções que estão relacionadas à dor pélvica crônica, que vão interferir diretamente na função sexual, tendo aí a alteração de sensibilidade, sendo a perda ou a diminuição da sensibilidade genital, que está muitas vezes associada a cirurgias, a neuropatias ou a traumas diretos. Pode ter disfunções pós-cirúrgicas ou pós-traumáticas, como o caso aí de após a esterectomia ou a prostatectomia radical ou parcial. E a fisioterapia pélvica, ela vai atuar com um recurso como cinesioterapia, terapia manual, eletroterapia, biofeedback, a laser terapia, fotomodulação, técnicas de relaxamento e redução ali e melhora, reeducação da função do assoalho pélvico, sempre com uma abordagem interdisciplinar. Dentro da fisioterapia pélvica, os prolapsos de órgãos pélvicos, que também são conhecidos como POP, são alterações em que estruturas pélvicas descem da sua posição anatômica normal devido à fraqueza do assoalho pélvico e das estruturas de suporte como fáscias e ligamentos. Mas o que seria o prolapso, de fato? É o abaixamento dos órgãos da pelve como bexiga, uretra, útero, reto ou intestino delgado para dentro da vagina ou através dela. Pode causar sensação de peso, uma bola na vagina, incontinência, disfunções miccionais, evacuatórias e sexuais. Vamos falar agora sobre os tipos de prolapsos. Então, a gente pode apresentar cistocele, que é o prolapso da bexiga em direção à parede anterior da vagina, que tem como sintomas dificuldade para esvaziar a bexiga, jato fraco, perdas urinárias, urgência miccional. Tem também a uretrocele, que é o prolapso de uretra para dentro da vagina, que pode causar sintomas como sensação de esvaziamento incompleto, sensação de bloqueio e muitas vezes aparece junto com a cistocele. Tem também a histerocele, que é o prolapso do útero para dentro da vagina ou para fora da vagina, que traz sintomas como sensação de corpo estranho, dor lombar, dificuldade nas relações sexuais. Já a enterocele é o prolapso do intestino delgado, que é da parede posterior da vagina e geralmente acontece depois da histerectomia. Tem sintomas como dor ou desconforto profundo, sensação de peso, dificuldade evacuatória. Já a retocele é o prolapso do reto pela parede posterior da vagina. E os sintomas são constipação, sensação de evacuação incompleta, necessidade de dígito pressão, apoiar a parede vaginal para conseguir evacuar, enfim, várias dificuldades evacuatórias.